Agora sim, boa noite oficialmente, né? Hello para todo mundo que está assistindo aí online com a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como incluir o inglês na rotina. Eu sei que esse é um tema que a gente acaba falando muito aqui na EB, porque faz parte do nosso trabalho também, né? A gente trabalha com comunicação, rotina e autoconhecimento. Só que quanto mais a gente fala sobre rotina, mais a gente tem para falar sobre. Por quê? Quando a gente fala de inglês na rotina, a gente sempre tem uma visão inicial de que eu preciso separar 10 minutos do meu dia, 20 minutos ou uma hora todos os dias para eu estudar. Na vida real, isso não é muita coisa que acontece. Às vezes dá. Muitos dias dão, mas a maioria deles não dá. Porque a gente tem muita coisa para fazer. E assim, é muito frustrante. Eu sinto assim que a gente acaba falando bastante desse tema aqui nas mentorias, porque vocês percebem que vocês já tentaram e muitas vezes vocês se frustram por ter tentado e não ter conseguido. Se eu fosse perguntar quais de nós, na verdade, já tentou incluir e não conseguiu incluir na rotina, não conseguiu manter na rotina, eu tenho certeza que muitas que estão nos assistindo aqui falariam que sim. Eu também diria completamente que sim. Acho que você também, né, Ana Luísa, já tentou incluir e se frustrou completamente. Sim, Justamente porque a gente começa alguns dias com empolgação, com vontade, com motivação. Mas aí vem, nos 3 dias seguintes, acontece alguma coisa, aí vem uma demanda de trabalho, às vezes o menino fica doente, aí a gente tem que dar atenção em outra coisa. E aí, a hora que a gente vai retomar, a nossa motivação já não é a mesma. E aí, um ponto, assim, importante que eu quero trazer para vocês é que não é sobre, eu tenho que me organizar, eu tenho que encontrar um tempo, eu tenho que tirar um tempo, eu tenho que prestar mais atenção, eu tenho que criar vergonha na cara, que são coisas que a gente ouve muito. Às vezes não é assim, não é sobre isso, é sobre a gente pensar qual gatilho a gente realmente vai conseguir ter no nosso dia para que o inglês seja uma parte pertencente. Não vou dizer nem importante ou principal, mas que pertença no nosso dia a dia. O negócio mesmo é a gente se debruçar sobre o que a gente já faz e realmente entender em que ponto a gente consegue modificar isso para o inglês. Antes de a gente começar a falar sobre o como, eu quero trazer um histórico aqui de por que que isso acontece? Eu trouxe até esse ciclo aqui, que é um ciclo de frustração mesmo. A gente começa empolgada, seja a aula de inglês, seja porque a nossa teacher motivou a gente de alguma forma, seja porque a gente tem uma viagem para fazer, enfim. A gente se empolga, eu vou começar, eu vou estudar, eu vou treinar, vai ser ótimo. Aí a gente tenta um dia, consegue, tenta o segundo, consegue, no terceiro a gente já não tá com tanta vontade, e aí vem esse momento aí de quebra. A gente tenta, às vezes, 5 minutos, a gente acha que tá pouco, a gente tenta uma hora, a gente acha que tá muito, enfim. A gente quebra esse ciclo em algum momento. A gente se perde nele, e aí vem a culpa, vem a sensação da frustração. Nossa, toda vez eu falo que eu vou começar e eu não começo. É a mesma coisa com emagrecimento. Não sei se você viveu isso, mas eu vivo sempre. Nossa, nossa, de novo eu comi essa besteira. Vou ter que começar de novo. Não é possível. É essa quebra. E a gente se culpa. A gente acha que realmente o nosso ciclo tinha que ser essa bolinha redonda, né? Simplesmente começou, terminou. Começou, terminou. E na verdade ele não é tão redondo assim. Ele funciona mais como uma linha bem curva do que algo redondinho, fechado dessa forma. E aí essa quebra vem com essa culpa. E a culpa faz com que a gente recomece. Mas a gente não recomeça com a empolgação que a gente estava no começo. A gente recomeça com a culpa que a gente sentiu de quebrar, com a culpa de estar pagando as aulas de inglês, estar aqui toda semana, mas não tá vendo evolução. Tá tentando seguir, mas não tá conseguindo entender aonde que tá frustrando. Por que que não tá evoluindo? Por que que só consegue falar no momento que a professora tá aqui te estimulando? E aí, um insight que eu quero trazer é que não é às vezes não começar. O problema não é não começar. O problema é sustentar. Porque começar é tranquilo, a gente sempre recomeça, seja aos trancos ou barrancos, a gente recomeça, seja empolgação, a gente recomeça. Mas a gente não consegue eventualmente sustentar. E por que que isso não funciona? Porque quando a gente tenta encaixar o inglês além do que a gente já faz na nossa rotina, ele vem como tarefa extra. Ele vem como uma sensação de obrigação. Ele vem com uma sensação de resistência. Por quê?
O nosso cérebro é preguiçoso. Isso é uma coisa que a gente sabe muito bem. Se a gente puder manter na zona de conforto, a gente vai manter. E encaixar algo além do que a gente já faz vai exigir da gente um esforço mental grande. E essa energia, esse esforço, muitas vezes a gente tem que depositar em outro campo da nossa vida. Às vezes é em arrumar a casa depois que a gente chega do trabalho, às vezes é em terminar uma demanda que a gente tem aí, montar talvez um grupo de viagem específico, enfim. A gente precisa fazer coisas que demandam a nossa energia e a gente sabe que a vida da mulher hoje é equilibrar vários pratos. Tem dias que a gente consegue, tem dias que a gente não consegue. E aí acaba se tornando um erro mesmo você querer adicionar mais uma coisa. Poxa, você não tá dando conta nem de fazer o que você já tem que fazer, imagina adicionar mais coisa. E isso é complicado. É o que eles falam agora de esposa troféu, né? Que a esposa troféu é você é, ir pro Pilates 1 hora da tarde, buscar levar as crianças na escola com roupa de academia. E aí, às vezes, essa pessoa, pra ela é mais tranquila, ela tem um apoio, ela tem outras coisas pra fazer, ela tem outras pessoas pra ajudar, que a permite fazer outras coisas, coisas que ela quer. Mas a gente sabe que não é a realidade da maioria de nós aqui. Tem dias que são mais simples, mais tranquilos, mas a maioria deles não é, como eu já falei com vocês. E aí, o que que acontece, assim, racionalmente falando, dentro da nossa cabeça, quando a gente já está esgotado? A gente já tem um excesso de informação, a gente já tem um excesso de atividades a fazer, e a gente adiciona mais uma coisa, instantaneamente o nosso cérebro rejeita, o nosso cérebro já desiste, ele já não quer, ele já não se sente motivado, ele já não se sente preparado. Aquilo ali, ao invés de ser algo legal, ele vira peso. Já reparou, assim, às vezes, quando você teve uma semana pesada, e aí alguém, uma amiga, uma pessoa da sua família te chama pra almoçar no sábado, e aí te chama assim, ai, vamos 11h30, 11 horas, e você fala assim, nossa, só queria ficar na minha casa. Não é que você não gosta daquela pessoa, não é que você não quer estar com ela, é que você tá esgotada. Então, a primeira coisa que seu cérebro faz não é pensar que seria legal ter um momento de socializar. Ele pensa, que saco. Lá vai eu ter que encontrar fulana, ficar lá 3 horas conversando fiada, ela vai me contar uma fofoca que eu não vou querer saber, e aí vamos. Eu não vou conseguir arrumar a casa, daí domingo eu vou ter que arrumar. Aí começa. É justamente esse mesmo movimento. A gente falou aqui na mentoria passada de que quanto mais negativa é uma informação, mais espaço ela ocupa no cérebro, isso biologicamente. Então, se a gente pega uma rotina cansativa, uma rotina já mais ou menos pesada, e a gente decide que a gente vai incluir uma coisa lá, o que vai fazer com que a gente fique ainda mais cansada, e a gente começa a pensar nessa coisa como negativo, independente do momento em que você veja o inglês na sua vida, aquilo vai seguir sendo negativo. Sabe por que muitas vezes você não consegue falar? Porque uma vez que você tentou, seu corpo inteiro tremeu. Você ficou nervosa, alguém que estava ali do seu lado tirou um sarro, ou ficou te olhando esquisito, ou você achou que a pessoa estava te olhando, e aí você associou o inglês, o falar inglês, o estudar inglês a uma emoção negativa. E aí o que aconteceu? Seu cérebro ocupou mais espaço com ela. Então, na hora que você vai vir para a aula, você vai ter que fazer. Fica menos cansativo, fica menos ruim, porque você conhece a sua professora, você acha que é legal trabalhar com ela. Mas, ao mesmo tempo, saiu da sala de aula e vai ter que usar o inglês lá fora, você trava. Você fica com medo, você fica com vergonha, você associa isso a um problema. Generalizando, é isso que acontece. A maioria das pessoas é assim. Mas pode ser que você seja a pessoa que ama o inglês e isso não foi um problema. E aí a gente tem um detalhe: você não associou isso a uma emoção negativa. Então, lembrando disso, o inglês não deve ser uma obrigação, ele deve sim ser algo incluso na sua vida, mas não visto como uma obrigação, que você consiga ver que ele não deve ser mais um peso, e sim uma conexão com o que você já faz hoje. Por exemplo, se você é uma pessoa que adora assistir filme, o inglês ele vai se conectar com a sua rotina nesse momento. Você vai sentar ali no seu sofá, vai colocar a legenda em português e o áudio em inglês. Se você tiver à vontade, coloca a legenda em inglês, mas não é obrigatório, só de você ouvir já vai ser algo positivo. Você já vai estar recebendo algo ali. Agora, vamos supor que filme não é a sua praia, você não gosta de fazer isso. Você gosta de ficar na rede social. Vamos associar esses dois pontos. Eu sempre gosto de falar da história da Milena, que é uma aluna que a gente tem aqui muito querida, que é o seguinte: ela passava tempo demais no TikTok. Ela não conseguia largar o TikTok. Ela chegou a trocar.
no telefone dela o ícone do TikTok pelo Duolingo. Ela trocou de lugar, porque toda vez que ela queria clicar no TikTok, ela clicava no Duolingo. Só que não estava adiantando, porque naquele momento ela não queria o Duolingo, ela queria o TikTok. Então, o que que a gente sugeriu para ela fazer? Que ela treinasse o algoritmo dela. Então, toda coisa que ela queria ver no TikTok, ela pesquisava em inglês. Ela ficou grávida e tudo sobre o bebê, ela pesquisou em inglês. Então, ficou lá, sei lá, baby shower. Chá de bebê. Aí ela pesquisou. E aí o algoritmo dela começou a sugerir apenas publicações em inglês, seja do tema que ela gosta, seja de temas aleatórios que às vezes aparecem ali no algoritmo. Então agora ela está passando tempo na rede social relaxando, ao mesmo tempo que ela está vendo o inglês de certa forma. Ainda mais que plataformas assim você consegue deixar a legenda. Então olha que interessante. É uma forma também de você conectar o inglês à sua rotina. Nem engasguei, mas vi, eu não faço isso pra mim. O inglês, eu passei até a página, mas nem era isso que eu ia falar agora. Mas eu não gosto de tela. Pra mim, eu chego em casa e já tô cansada. Eu quero ficar com a minha família, eu quero ficar com meu filho. Eu não tenho interesse mesmo em ver filme, em ver série. O que que eu faço? O que que eu posso fazer? Pense no que você gosta de fazer hoje. Se você gosta, por exemplo, de tomar aquele banho quente, relaxante, o que eles chamam hoje de banho premium, sabe, banho premium. Você passa lá o esfoliante, o creme, aí fica horas lá tomando banho. Você pode fazer isso, treinar o inglês no momento que você está tomando esse banho. Toda vez que você for passar um produto, fala o nome do produto em inglês. Dá uma olhadinha na parte de trás do produto, lê as instruções em inglês. É uma forma de você treinar. Ai, Vi, mas ai, eu não vou ter paciência, eu tenho que tomar banho de óculos para eu ler. Tudo bem. Então agora é o momento de você pensar com criatividade. O que que eu posso fazer então? Talvez você pode passar esse tempo aí do banho cantando músicas. Coloca ali uma música, no seu telefone para rolar enquanto você tá tomando banho e vai cantando. Ah, mas eu tô cantando em árabe. Não tem problema, você tá exercitando o listening, a fala, o aparelho fonético. Depois, a hora que você sair, você tiver um tempo, dá uma lidinha ali na letra, acompanha ali por 1 minuto, dois, o que você estava cantando, anote palavras novas. Mas nesse momento em que você já vai ter aproveitado algo legal com o inglês, conectando a sua rotina a ele, o passo seguinte de dar uma olhadinha nas palavras, na letra, vai ser super tranquilo, ok pra você. Não vai ser um peso, não vai ser algo que você vai olhar e falar, nossa, hoje eu não estudei inglês. Nem que seja 2 minutos, uma palavra nova você aprendeu, né? Lembra que o ideal é que você viva alguma parte do seu dia em inglês. Seja ela grande, seja ela pequena, viva alguma parte. Se você já trabalha com isso, você já tem a oportunidade de treinar o inglês de outras formas, você pode fazer isso no seu trabalho também. Por exemplo, eu participo de reunião, eu respondo muito e-mail, eu tenho que apresentar uma proposta para o meu gerente, não sei o quê. Eu viajo muito com relação a isso. Eu trabalho com pessoas que são de fora. Tudo isso já é uma forma de você se conectar com o inglês. Significa que talvez depois do trabalho, se você está muito cansada, o ideal seja mesmo que você não pratique nada. Você faça apenas pelo lazer. Porque no seu dia inteiro você já praticou ali o inglês. Agora, se você vê momentos do inglês esporádicos, por exemplo, você gosta de viajar para fora, ou você gosta de viajar para destinos turísticos onde a gente tem muitos gringos, aí eu te recomendo que ao longo do tempo, principalmente antes dessa viagem, você tenha uma prática mais efetiva, mais direcionada, que são práticas que você tem total liberdade de pedir à sua professora aqui, sua teacher boss. Você fala com ela, teacher, vou viajar, tô indo para um país da Tunísia, sei lá. Preciso treinar o sotaque. Conte com a gente. A gente tem muito material sobre isso também. Existem sites para esse tipo de treino específico. Então, conte com a gente, de verdade. É, Uma outra dica interessante que eu acho, eu, Virgínia, sempre que eu tô fazendo alguma coisa, tipo assim, um trabalho que eu não tenho que pensar muito, que é mais automático, eu gosto de deixar alguma coisa tocando. Podcasts, vídeos, eu não gosto de assistir coisas que têm história, porque eu sinto que eu não consigo prestar atenção na história, aí eu tenho que assistir de novo. Mas assim, podcasts é o que eu mais gosto de ver, ouvir em inglês, porque é muito mais simples. Você vai colocando lá e é bom. E aí, é polêmico, porque quando você fala isso para uma pessoa que não trabalha com adultos, essa pessoa vai falar: Poxa, mas aí você tá ouvindo sem nenhum propósito.
Pra que que eu vou ouvir? Você não tá praticando inglês assim, você não tá aprendendo, você não tá melhorando assim. Porém, quando a gente está falando de inglês para adultos, a gente está falando de um cérebro maduro. Quando a gente fala de um cérebro maduro, que vai a partir dos 21 anos até quando você começa a sentir ali as crises da meia-idade, principalmente se você tem algumas doenças relacionadas à demência, aí a gente está falando de outro momento. Mas se você está nessa fase aí de cérebro adulto, você tem uma característica muito interessante que é o input e o output. O que que é isso? Input é tudo que você escuta inconscientemente. E são informações que a gente guarda aqui na nossa memória de processamento a longo prazo. Nem tudo a gente guarda, tá? Mas detalhes que vão chamando a nossa atenção, a gente consegue memorizar uma palavra ou outra. Sempre fica aqui no fundinho da nossa cabeça. Esse é o input. O output é tudo que a gente põe para fora. Output. Input, tudo que a gente põe para dentro. Input e output. O output, ele é praticamente a fala, tá? A fala e a escrita principalmente, mas essencialmente a fala. E é o momento onde você vai pesquisar aqui dentro da sua cabeça tudo que você sabe. E aí, esse movimento de input e output para adultos é muito importante, porque é lateralizado. Não é uma coisa que você, por exemplo, na época da escola, sentava e anotava tudo que você tinha que fazer, porque a única obrigação que você tinha era estudar. Agora, a gente tem milhares de outras coisas para fazer. Então, o cérebro maduro tem essa habilidade de reter algumas pequenas informações, pequenas palavras, vocabulários, conteúdos simples, que vão fazer com que você possa fazer uso deles depois. Eu sempre gosto de dar de exemplo aqui uma, uma coisa que aconteceu comigo. Não sei se vocês conhecem a palavra furthermore, que é além disso em inglês. Furthermore. Essa palavra, ela existe na minha vida desde que eu ouvi uma música. Eu ouvi uma música aleatória enquanto eu estava fazendo outras coisas. E aí a música inteira é uma canção. Chega uma parte do meio que ela é um rap. E essa é a primeira palavra do rap. E é a única que eu consigo entender. Que eu entendia na época, que eu sigo entendendo até hoje. A única coisa que eu sei é Furthermore. E por que que eu memorizei isso? Porque à medida que eu fui ouvindo essa música, me chamou a atenção a troca de tom. A pessoa estava cantando uma melodia e do nada veio um rap. E aí, toda vez que eu ouço essa música, eu lembrava desse tal, desse começo, desse rap, Furthermore, Furthermore. E aí, eu fiquei curiosa e fui pesquisar o que que era essa palavra, né? E aí, eu aprendi Furthermore. Desde então, eu nunca mais parei de usar. Toda vez que eu tenho que escrever uma redação, um artigo científico, eu uso a palavra Furthermore, porque ela é extremamente avançada. E eu aprendi com uma música de uma banda estadunidense que estava cantando rap. Olha só que interessante que é a cabeça da E o que é? gente. E o que é esse furthermore? Furthermore é além disso. Deixa eu colocar aqui essa palavra, que às vezes você pode até lembrar dela. Ai, tá com vermelho. Vermelho não dá pra ver. Deixa eu trocar aqui a cor. Furthermore. É além disso. Further, Não, que é não apareceu. Ah, tá. aqui em cima. Furthermore. Furthermore. O more de mais, né? E o further de além. E aí a junção delas, furthermore. Olha que loucura. Eu poderia estar, enfim, tá sentada aqui estudando esse tipo de conector, né? E eu não ia lembrar. Mas como eu estava fazendo algo que estava me deixando relaxada, ou que eu não estava prestando tanta atenção no momento, um detalhezinho foi o meu gatilho para memorizar. Lembra que eu falei sobre gatilhos ali no começo? É exatamente isso que a gente vai ver. São essas estratégias. Eu trouxe aqui três gatilhos, três encaixes para a gente usar como base para aprender como fazer isso. Primeiro, um hábito existente. Ligar o inglês a algo que já acontece. Então, vamos supor que na sua rotina você acorda de manhã e você gosta de fazer o seu devocional. Você gosta ali de ler a sua Bíblia, de fazer a sua oração, de escutar o seu louvor e às vezes até é igual na quaresma estava tendo terço, mas enfim, às vezes você quer assistir uma pregação, quer assistir qualquer coisa. Você já pensou em fazer isso em inglês? Existem inúmeros aplicativos de leitura da Bíblia. Às vezes, você pode fazer o seu devocional em português, assistir sua missa, rezar o seu terço, ou ouvir a sua pregação, o seu louvor, tudo em português. Na hora que você for fazer a leitura do dia, você faz essa leitura em inglês.
É muito semelhante a você fazer a leitura em português, não faz muita diferença. Só um minutinho. As minhas cachorrinhas acabaram de chegar da aula delas, então elas estão assim, em polvorosa. Aula de adestração, porque adestramento, senão a gente não aguenta. Mas, encaixando em um hábito, né? É muito importante que você lembre-se de ancorar uma coisa à outra. Eu esqueci o que eu estava falando. Qual que é o exemplo que eu estava dando? Ah, O é do devocional devocional, mesmo. exato. Dá para você pegar essa Bíblia Já até e anotei aqui, fazer. Pai Nosso em inglês. Eu nunca ouvi o Pai Nosso Exato. em inglês. E tem Vou muitos ouvir. canais de Bíblia, ó, de Bíblia, de missa, com aqueles corais bonitos, até mesmo as igrejas protestantes que fazem as pregações em inglês, e como uma segunda língua. A gente tem uma aluna aqui muito especial, a Mari, que ela faz uma célula na igreja dela em inglês. Então, às vezes, se você Hum, quiser já trazer para o seu dia a dia, você pode sugerir isso para a sua igreja, se você for jovem, quiser fazer um grupo de jovens em inglês, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer. E aí, beleza, passou a sua manhã, você tomou ali o seu café com seu marido, seu filho, cachorro, papagaio, foi trabalhar, não usou inglês ao longo do seu dia. Você chegou em casa, está cansada. Chegou o momento de você fazer o para casa com seu filho. Vai ali, faça o para casa com ele. Depois é o momento de vocês brincarem. Você já pensou em criar e pensar em brincadeiras que sejam em inglês também? Se você é a pessoa que dá acesso a telas a seu filho, a gente tem inúmeros canais do YouTube que tem músicas maravilhosas, muito fofinhas, que ajudam demais nisso. Um outro caso de uma outra aluna nossa é de uma aluna que não tinha tempo nenhum para fazer nada. O único tempo que ela tinha para estudar é o tempo que ela estava com o filho dela. Então a gente adaptou a rotina. Eles cantavam músicas em inglês juntos. Então ela colocava o vídeo lá, passava a legenda com a letra, os dois cantavam. O menininho tem 2 anos de idade, é um bebezinho, mas ele ficava super empolgado. Era o momento de ele cantar com a mãe dele. Então, você já faz duas atividades correlacionadas. Vi, não tenho filho, pra mim é mais tranquilo, quero assistir série, quero assistir filme, à vontade. Se é algo que você já gosta de fazer, encaixe nesse hábito que já existe. No meu caso, eu não tenho filhos e eu adoro ver vídeos no YouTube. Eu não sou pessoa do filme, eu não sou pessoa da série. Eu gosto de ler e gosto de ver vídeo do YouTube. E eu adoro hobbies, assim. Então, assim, papelaria, coisa de papelaria, eu adoro. Então, eu uni o útil ao agradável. Eu adoro assistir vídeos de viagens. Então, eu fico vendo lá o que as pessoas estão fazendo. Tem um canal que eu adoro, que é uma brasileira que mora em Nova York. E os vídeos dela são todos em inglês. E ela fala como é que tá Nova York, o que que ela foi fazer. Ela dá dicas de bem-estar. Então, assim, são muitos detalhes que eu adoro fazer. É maravilhoso pra mim. Mesma coisa com filme, série. Quando eu vou assistir algum documentário ou eu vou ao cinema, eu sempre dou preferência pelos filmes legendados. Porque é o momento de eu realmente treinar o meu listening. Outra coisa, adoro ouvir música para fazer exercício. Gosto muito de estudar. Então, eu sempre pego livros em inglês. Eu nunca escolho esses arquivos em português. Na hora de ler romance, eu confesso que eu prefiro ler em português mesmo, para eu entrar mais na história. Mas estudos, artigos, temas específicos de estudo, eu adoro fazer isso em inglês. Eu tô até com um aqui que eu falei no Instagram hoje, que é Taxonomia dos Objetivos Educacionais. Esse livro é de 1956. Tá bem, inglês arcaico, mas eu tô adorando, porque eu tô aprendendo palavras novas, eu tô aprendendo formas novas de falar e tô treinando a minha leitura. Na hora da produção, mas nada disso aí é algo que eu fale. Então, já te dando a dica de produção, não só de fala, mas de escrita também, porque também pode ser legal. Como eu falei, se você faz uso de devocional, de diário, de caderno de gratidão, esse é o momento de você colocar o seu inglês. Converse em inglês. Agora, se você não faz isso, você faz só uma oração falada, por exemplo, já pensou que Deus também pode falar inglês? Às vezes ele te entende inglês também. Você pode tentar. Se por um acaso não é algo que te deixa confortável, igual no meu caso, eu também não faço devocional, mas eu gosto de fazer diário. Então é o momento ali que eu escrevo no meu dia, eu gosto de colocar como eu tô me sentindo. À noite eu escrevo a minha gratidão do dia. Então são detalhes que você pode fazer em inglês. Em termos de fala, a minha melhor dica sempre vai ser falar inglês debaixo do chuveiro, enquanto você está tomando banho, enquanto você está se arrumando. Se você não tem criatividade para saber o que falar nesse momento, você pode falar o nome dos elementos que você está vendo ali.
Isso já é uma dica maravilhosa também. Vou dar um golinho aqui de água. O segundo encaixe que eu quero trazer aqui, por identidade. Quando a gente fala sobre identidade, a gente está falando também sobre crença. O que que isso significa? Quando a gente coloca uma obrigação, é o que eu falei, o negativo faz com que a gente já não queira fazer. Sabe aquele negócio do proibido é mais gostoso? Quando a gente ouve um não, a gente quer fazer. Quando a gente ouve um sim, a gente fala, ah, então nem tem graça. É isso que acontece. Com relação ao inglês, olha só, a gente pensa, eu tenho que estudar inglês, eu preciso estudar inglês, aí eu tenho que falar até o final do ano, eu tenho que falar rápido, eu tenho que resolver. Às vezes, você pode parar de falar do futuro, do presente, no sentido de eu tenho, eu preciso, eu sou obrigada, e pode pensar. Eu vou ter contato com o inglês todos os dias. Eu escolhi ter contato com o inglês todos os dias. Eu acho mais fácil ter contato com o inglês todos os dias. Eu tenho contato com o inglês todos os dias. Porque isso começa a ser uma verdade para você. Quando você fica no eu preciso ter, eu tenho que ter, eu preciso ser fluente, eu gostaria. A gente está sempre falando do que vai acontecer no futuro. Se a gente já traz isso para o presente, a gente cria um senso de responsabilidade, de que eu vou conseguir, que eu vou dar um jeito. Eu tenho contato com o inglês todo dia, então eu vou dar um jeito. Nem que seja um vídeo de 10 segundos no Instagram, eu vou assistir. E aí você começa a criar essas metas, mas com bastante identidade e tranquilidade. Lembrando que aqui ninguém está competindo com ninguém. Você não está competindo com ninguém. Então, se você hoje conseguiu 5 segundos, mas amanhã você consegue 1 minuto, você vai olhar para si mesma hoje nos 5 segundos e vai falar: Poxa, eu só fiz 5 segundos. Você vai lembrar: Nossa, hoje eu fiz o meu melhor. Que às vezes o seu melhor foi 5 segundos mesmo. Às vezes o seu melhor vai ser 1 hora amanhã. Mas hoje são 5 segundos. Então lembre sempre disso. Você não precisa se esforçar ao seu máximo potencial, ao seu esgotamento mental todos os dias. O importante é que você esteja com práticas diárias, sejam muito grandes, sejam medianas, sejam pequenas, tá? E aí, falando sobre práticas pequenas, é aquilo que a gente tem feito de trabalho no grupo. Qual é a sua versão mínima de esforço possível? Ah, e hoje essa semana eu só consigo gravar um áudio. Tudo bem. Então, na segunda-feira, você vai pesquisar um tema. Na terça-feira, você vai escrever sobre esse tema. Na quarta, você vai gravar esse áudio de 1 minuto. Na quinta, você vai fazer sua aula de inglês. E na sexta, você vai revisar, por exemplo. Todos os dias, você vai fazer alguma coisa, mas o pequeno, quando é feito todos os dias, ele acaba sendo a coisa grande que nunca acontece. Então, quando você faz pouca coisa todo dia, isso vence um grande uma vez no ano, uma vez na semana. Porque o que acontece muito é você se sabotar falando. Ah, mas eu já fiz aula dessa semana. Essa semana eu já fiz aula, então eu já pratiquei inglês essa semana. Se a semana tem 7 dias e você almeja falar inglês o mais rápido possível, você está praticando, sei lá, vamos supor que você faz aula na segunda. Existem ainda 6 dias que você poderia estar praticando. A maioria dos dias não é esse aqui. Esse aqui é 1 hora dentro de uma porção grande de horas que você tem ao longo da sua semana. E não quer dizer que você todos os dias tem que estudar 2 horas, 3, 4, 5. Você tem que ter aulas todos os dias da semana. Não, você tem que ter um pouquinho por dia para que sua cabeça não se esqueça daquilo que você aprendeu. Quem sempre fala, ah, eu esqueço tudo, eu nunca lembro das regras. Será que não é porque você não está fazendo uso delas ao longo dos outros dias? Se você viu um conteúdo novo na sua aula hoje e você não colocou ele em prática amanhã, a probabilidade de você esquecer na próxima aula é enorme. Que já no primeiro dia, no segundo dia você já não praticou. Então pensa nisso. A gente não está falando sobre máxima potência. A gente está falando sobre a sua ação mínima viável, que é um conceito que eu adoro, que eu trabalho muito com as minhas mentoradas de produtividade e organização. Qual é o mínimo viável? Vamos supor, você quer se tornar fluente. Hoje, qual é o seu mínimo viável? Fazer aula uma vez na semana. Você já faz isso? Então agora você tem um novo mínimo viável. Qual é o seu novo mínimo viável? Ah, eu poderia pensar em assistir um filme por semana? Ótimo. E agora, qual é o seu mínimo viável? Agora que você já está fazendo a aula e já está assistindo o filme. É assim que a gente faz, com ações de progresso
a cada momento que você consegue incorporar alguma delas, tá? Eu queria trazer para vocês um pensamento prático baseado aí nesses três encaixes, tá? O que que eu quero que vocês reflitam, que vocês pensam? Qual hábito do dia de vocês conseguem usar como encaixe? O que que vocês decidiram fazer nesse momento e quanto tempo ele vai te custar? Quanto tempo ele já te custa hoje? Porque, por exemplo, naquela dica que eu falei sobre brincar com o filho, talvez hoje você gasta 10 minutos para brincar com ele. Com o inglês, pode ser que desafie um pouquinho mais uma brincadeira diferente. Então, vai acabar sendo coisas de, sei lá, meia hora. É possível para você? Faz sentido na sua rotina hoje esses 20 minutos a mais? Se sim, mantenha. Se não, de jeito nenhum, a gente precisa pensar em outra estratégia, tá? Então, nomeie todos os hábitos que você tem hoje, que você faz questão de ter e ancore o inglês neles. Para quem gosta de fazer exercício físico, a minha recomendação sempre vai ser na hora do cardio esteira, bicicleta, escada, qualquer momento ali que você estiver fazendo o seu cardio, a sua caminhada na vizinhança, ouça música. Ou- Ouça a música que você preferir, se for Elton John, se for funk, que seja, mas que seja em inglês. Tá bom? Porque esse momento é ótimo. Você está estimulando ali o seu core, né? Que é o seu sistema ali de zona 2 cardíaco. Você está animada, você está feliz. Você vai acabar conciliando o inglês com um momento alegre. Mesmo que ninguém goste, muita gente não goste do exercício. Quando você está nesse momento final ali de agitação, de volta, a sua endorfina já bateu. E aí vai fazer com que você associe o inglês a algo legal, algo muito interessante, algo divertido, algo prazeroso. Então é uma forma mesmo de você transformar isso em um elemento positivo. Eu adoro. Quando eu saio para correr, eu sempre faço isso com uma playlist específica de músicas só em inglês. E para quem gosta de fazer a mesma coisa que eu recomendo ABBA. Sabe, Dancing Queen, Gimme Gimme. Gente, SOS, ABBA é ótimo pra gente fazer esse tipo de coisa. Por quê? Não só porque a música é boa, tá? Mas também porque são músicas repetitivas com vocabulário simples. Dancing Queen, por exemplo, só usa adjetivos e o presente simples. See that girl, watch that scene, digging the dancing queen e assim por diante. São músicas maravilhosas. Beatles, todas essas músicas mais antigas, assim, dos anos 40 eu acho que muita gente não vai gostar, mas assim, 40, 50, 60, 70, 80 são músicas bem mais simples de você compreender porque eles faziam sons repetitivos. E para quem está começando, isso é maravilhoso. Se você já está no nível mais intermediário, mais avançado, eu recomendo que você escolha coisas mais desafiadoras também ao longo do tempo, tá? Comece tranquila, mas vai se desafiando, como eu falei. Qual é a seu movimento mínimo viável? É ouvir uma música simples? Ótimo. Se você já dominou a simples, vamos passar para um pouquinho mais elaborada? E, de novo, conte com a sua teacher. A gente não tá aqui para te ver só uma vez na semana. A gente tá aqui para você mandar uma mensagem no privado, para pedir uma recomendação de site, para te dar alguma ideia de como que você pode fazer esses três encaixes aqui no seu dia a dia. É para isso que a gente está aqui. É para muito além da sala de aula. Não é à toa que o nosso método aqui funciona com comunicação, rotina e autoconhecimento. A gente não está aqui só para aprender, só para ensinar inglês, tá? E para a gente finalizar, eu quero dizer que o inglês, ele não precisa de mais um espaço na sua agenda. Ele precisa de presença no seu dia, porque quando você decidiu começar a estudar inglês, você decidiu que você seria uma pessoa bilíngue. Ser uma pessoa bilíngue significa que você faz uso de outras línguas ao longo do seu dia. Não é só uma vez na semana, não é só porque o seu chefe está exigindo, não é só porque você quer ganhar dinheiro, não é só porque você quer viajar, é porque você se sente melhor falando inglês, você se sente mais poderosa, você se sente mais com acesso. Então lembra disso, você não vai só aprender inglês quando você tiver mais tempo para praticar. Você vai aprender inglês nos pequenos momentos do seu dia que você leva ele com você. Tá bom? Ficou alguma dúvida, Ana Luísa? Você que está aqui ao vivo, você tem preferência de dúvidas? Que você achou? Não, achei ótimo, porque Ai, fico eu acho que feliz. falta isso para mim, eu ter realmente essa,
a gente tem muito essa coisa de pensar no futuro. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, É mas a verdade. gente tem que pensar no presente. O que que eu posso fazer hoje? Exato, para que a gente colhe os frutos É, no futuro, né? Porque é assim, a no gente planta futuro. pra gente colher, né? Uhum, Fico feliz que tenha exatamente. feito diferença pra você, viu? Isso. Eu vou E começar hoje com o Pai Nosso em inglês, que eu nunca ouvi o Pai Nosso em inglês. amém! Você é católica? Ou Eu você... sou. É, eu tem várias canais assim de missa, sabe? Missa daqueles corais que a gente assiste às vezes em filme. São muito legais, muito legais. É, a Jaque, que é sua teacher também, ela tem uma outra aluna que é bastante católica e ela já fez uma seleção bem legal. Pode falar com ela que ela já consegue te orientar, Aqui com em casa é certeza. assim, uma turma é católica, porque na verdade eu nasci na igreja católica, né? Ah, Estudei em colégio de freira, mas minha mãe é evangélica, meu pai é evangélico e minha irmã é espírita. ah, mas é assim. É o que a gente colhe é o melhor, né?